Olá, boa tarde. Nós somos da TESC Mulheres em STEAM. Eu sou a Ruth. Eu sou a Ariel. E a gente vai falar um pouquinho das atividades que nós fizemos como TESC e também trazer um pouco do cenário feminino das mulheres aqui na nossa universidade, né? Então, começando, o que é STEAM? Que palavra é essa que acho que algumas pessoas já podem ter ouvido, outras não? E para a gente começar a entender o que a gente faz, a gente vai falar sobre o que é STEAM. STEAM é uma sigla que corresponde a 5 áreas específicas. Então, a gente tem S de ciências, T de tecnologia, E de engenharia, A de arte e matemática. Então, a nossa TESC, ela visa... Opa! Aqui. Nossas atividades, elas surgiram da necessidade da gente incorporar todos esses grupos, né, em um grupo, porque nós temos um número muito pequeno de mulheres aqui na universidade, e especialmente nessas áreas. Então, temos dentro dos cursos contemplados pelo SUPER uma atividade que reflete sobre diversidade, inclusão e acolhimento, que é assim a nossa missão como TESC, né? E assim, nós temos como objetivo incentivar a permanência dessas mulheres matriculadas nos cursos de graduação da UFAM e também participantes do projeto do Super. Mas a gente sempre gosta de frisar bastante que a gente também agrega outras meninas também, porque acaba criando realmente... A gente acabou criando, e isso é uma coisa que foi uma missão para nós, que a gente se sente muito realizada, que a gente acaba completando outros cursos. Porque mesmo que a gente esteja aqui focando nas mulheres em STEAM, que realmente são a minoria aqui na nossa universidade, a gente consegue receber pessoas do jornalismo, das áreas de comunicação, já tivemos pessoas do inglês, pessoas de várias outras áreas conosco. O que a gente visa assim, contemplar mais, sabe? Criar mais uma rede realmente da universidade, e não só assim do STEAM, né? A nossa equipe de 2022 e 2023 é composta pela Ariel, de Engenharia Elétrica, a Natália, de Engenharia Elétrica também, a Maria Vitória, de Ciências da Computação, eu, Ruth, de Design, e a Tailane, de Engenharia da Produção. E a gente tem como coordenadora a professora Inês Padilha, que é da Matemática. E aqui a gente já está usando o gancho para apresentar a nova equipe que vai assumir a partir desse mês, que é o pessoal da 2023 2024. Então, a gente tem a Aleph, a Isabela, a Núbia, a Letícia e a Suíne. E a professora Inês vai continuar como coordenadora. Então, para a gente entender melhor da importância do nosso projeto, a gente vai falar um pouco sobre o Mulheres em STEAM no Amazonas. Então, em uma perspectiva histórica, a gente vê que mulheres e homens nunca partilharam de um lugar comum, de condições comuns, igualdade e tudo mais. E uma pesquisa recente relacionada à análise de perfil de estudante concluinte de cursos de STEAM, através do ENAD no Amazonas, evidenciaram uma grande diferença no percentual de estudante. Com exceção aqui, a gente faz uma exceção do curso de design, que é um curso que a gente vê uma igualdade nesses números, né? Os resultados também mostraram que mulheres, em sua maioria, representavam características de vulnerabilidade econômica e não há representante no meio indígena. Aí a gente trouxe também um pouquinho para vocês verem como está o cenário atual, de acordo com a pesquisa, né? Nas áreas de engenharia, apenas 20% são mulheres pesquisadoras e 80% são homens. E nas ciências exatas e da Terra, 57 são homens e 43 são mulheres. Nossas atividades, a Ariel vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito para contornar essa situação. Olá, vou falar um pouco sobre as nossas atividades. E aqui a gente tem algumas atividades que nós já consideramos que são fixas do nosso projeto, mas nós sempre estamos em busca de participar de alguns eventos e sempre visar incentivar as mulheres a permanecer na faculdade. Então, a gente vai falar sobre alguns que já estão fixos, mas também temos outros que, assim que aparece alguma oportunidade, nós estamos realizando também, em conjunto com outros cursos também, como psicologia. E vamos agora falar sobre um pouco do que fizemos nesses últimos meses. Como eu falei, né, nós temos as atividades que já são fixas, que
são as palestras, as rodas de conversas, os sextandos e as nossas newsletters. E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas para a gente entender melhor. Bem, o sextando, ele sempre ocorre na última sexta-feira do mês. É uma atividade que ela vem sendo executada em um ano antes do nosso. A gente continuou porque é uma atividade ótima para a gente se reunir e acompanhar também as outras acadêmicas. A gente troca experiências e a gente fala também sobre alguns temas importantes que estão acontecendo naquele momento. Como ele sempre ocorre na última sexta-feira do mês, a gente consegue se reunir com maior facilidade, visto que a gente já está terminando aquele mês, então fica melhor para a gente se reunir. Às vezes cada uma leva algum alimento para a gente também tomar um cafezinho. Então é sempre nesse intuito de melhorar e harmonizar a nossa vivência aqui na universidade, até porque muitos cursos são integrais. A nossa newsletter, ela já é um ponto bem importante de contribuição científica para a nossa universidade. A gente sempre tem as nossas atividades sendo acompanhadas pela nossa coordenação, nossa coordenadora Inês Padilha, e ela sempre vai orientar a gente a escrever de uma forma que seja simples para a gente ler, uma forma visual, e de uma forma que vai contribuir com alguns temas importantes que nós estamos vivenciando, né? Então, são pautas que vão desde temas psicológicos, né, que estão ocorrendo, como Setembro Amarelo, até mesmo outros temas como pessoas importantes da nossa comunidade que a gente precisa, às vezes, entrevistar para a gente divulgar essa representatividade, né? Então, são vários temas. A gente não se prende somente a falar sobre hard skills, soft skills. Vamos além. Falamos sobre a importância, por exemplo, da jornalista, né, que nós tivemos. Agora todo mundo ficou sabendo, né, de todos os feitos que ela fez. E eu vou falar aqui alguns pontos, mas o ideal seria que quem não tivesse inscrito, no final procurasse a gente para se inscrever, né? Nós temos 110 inscritos atualmente. E nós sempre temos temas que a gente pergunta também das acadêmicas do que elas gostariam de estar sendo, o que elas gostariam de estar lendo no momento, né? Isso também a gente pergunta em relação às outras atividades. A gente sempre está acompanhando elas e perguntando, né? E sempre vendo a necessidade do momento. Por exemplo, a Dicas Mulheres em STEAM é uma atividade também que a gente realiza em parceria com a comunicação, né? Aqui vocês vão ver tudo que nós estamos apresentando vai ser primeiro analisado pela equipe de comunicação, né? Por causa do modelo que nós temos que apresentar no Instagram do Super. Aqui nós temos esses cards como exemplo, né? Que ele primeiro teve que ser pensado. Tudo isso também é uma atividade que nós temos que realizar. Esse lado da criatividade tem que ser bem aguçado durante o nosso projeto, né? E a gente vai aprendendo uma com a outra, né? E aqui nós damos várias dicas, né? De filmes, séries, documentários, livros, eventos e alguns cursos, né? Que nós podemos realizar. Às vezes tem alguns cursos que são gratuitos, a gente sempre divulga no nosso grupo do WhatsApp que nós temos. E por link a gente consegue abrir em qualquer momento, né? Em qualquer hora do dia e se inscrever naquele curso. Sempre está se profissionalizando, que é muito importante na graduação a gente aumentar, né? Nossas áreas multidisciplinares. Então, a gente tem esse apego também de estar mostrando para as meninas, né, como elas podem estar melhorando, né, o seu currículo, no caso, com dicas de cursos, né, e eventos também, são importantes sempre estar participando. E como a gente também gosta de harmonizar o ambiente, trazemos essas dicas de filmes que são muito interessantes e de séries, né, que vocês podem estar ali no final de semana acompanhando e que vai garantir também uma contribuição como cidadão, né, e também como mulheres em STEAM, já que são áreas que vocês vão observar que estão historicamente no nosso mundo, né, como a primeira mulher engenheira, a primeira mulher que programou. Então, são vários assuntos que às vezes a gente deixa passar, né, e a gente sempre está ali trazendo para poder elas serem lembradas. A roda de conversa, ela é um ponto muito importante da nossa atividade, porque a gente vê a necessidade de estar se reunindo com as meninas e a gente está ali escutando as necessidades, né? Às vezes a gente está com algum grupo que está com dificuldade em cálculo e nós que já passamos por essa disciplina podemos passar, né, alguma dica sobre como estudar. Mas não somente dicas de estudo nessa roda de conversa, né, sobre experiências de vida, mas também pautas importantes, como a gente teve
sobre a síndrome de burnout e o impacto na vida das mulheres. Aí, como a gente traz um assunto, às vezes, uma pauta muito forte, né, que nós precisamos ter uma pessoa habilitada, ali a gente tem uma roda de conversa com uma profissional da psicologia. Então, a gente sempre vem, né, com atividades que realmente vão gerar impacto na nossa vida, e como acadêmicas ainda, e futuramente, no caso burnout, como profissionais. Mulheres na indústria, na pesquisa, em áreas empresariais. O burnout é um assunto que está sendo bem falado agora, até porque ele já foi classificado como uma doença ocupacional na OMS, né? A OMS já classificou ela. Então, são assuntos importantes, né? Dados que a gente precisa trazer para a nossa comunidade, para a gente estar se atualizando e também atentas, né? Às vezes, algo que a gente fala aqui pode trazer, uma forma, né? Um exercício, alguma dica para a gente não entrar naquele meio, né? No caso aqui no burnout, você não gerar uma depressão, uma ansiedade. Então, algumas dicas, elas realmente, que foram passadas naquela roda de conversa, vão ajudar você a ser uma profissional com mais saúde mental, né? Isso é um assunto que é muito importante. Nossas palestras, elas vieram para a gente também ter essa representatividade feminina com a gente bem pertinho da gente, né? Já que a gente pode tirar nossas dúvidas. As palestras, elas sempre vão ser as nossas por enquanto, né? Nesse ano, no ano que a gente veio fazer esse projeto, a gente quis trazer o protagonismo. Eu acho que a grande palavra que resume as nossas atividades é essa, é protagonismo, essa palavra mesmo. E a gente trouxe essas palestras com pessoas que podiam ajudar a gente até mesmo escolher uma área na qual a gente pode trabalhar futuramente, né? É uma inspiração, é uma forma de a gente ver aqui na faculdade mulheres que chegaram tão longe e começaram aqui como a gente começou, né? Na salinha de aula, na graduação, e agora são doutoras, né? E aqui nós temos algumas fotos dessas palestras. E é importante vocês verem as fotos, como nós temos a participação masculina também, porque o nosso projeto é Mulheres em STEAM, mas a participação ela é aberta, gente. Algumas atividades como rodas de conversas, com alguns temas mais femininos e onde a gente quer mesmo contar algum papo calcinha, né? A gente vai botar lá. Evento exclusivo para mulheres, porque tem que ter também. Mas as palestras em si são conteúdos científicos, pessoas que elas vão trazer áreas profissionais importantes e sempre vão dizer como é que chegaram lá. Então, é importante nós, como acadêmicas, estarmos em contato com elas. Ali nós temos a Beatriz Albuquerque, que ela veio palestrar, a última palestra que nós tivemos agora, que foi sobre ciência de dados, né? O que é e para que serve. Então, é muito legal que ela veio trazer essa palestra, porque a gente olha essa palestra e já pensa, nossa, eu vou trabalhar nessa área. Eu até estava comentando com a professora, toda palestra, nossa, eu vou trabalhar nessa área. Eu não sei até agora o que eu vou escolher, que eu assisti tanta palestra. E aquela moça ali, ela veio de uma educação, né, que também ela era uma educação defasada, né? E ela conseguiu chegar muito longe. Então, são esses exemplos que a gente trouxe para nossas colegas daqui da universidade e que não somente para elas, mas para a gente também foi importante, né? Hoje a gente está saindo do projeto, né, que vai ter uma nova equipe, mas a gente já sai com outro olhar, outras pessoas. E acho que todas nós estamos muito realizadas por causa desse protagonismo que nós tivemos. Aqui nós temos a foto de como teve o público, né, masculino e feminino da nossa última palestra. Aqui em cima nós tivemos uma palestra com a Marenice, que também é da nossa universidade, que a palestra foi sobre sistemas de controle, que é uma área da engenharia muito difícil. Essa palestra aí, ela reuniu muitas pessoas, porque todas aquelas dali estavam com muita dificuldade nesse assunto. A gente lembra até hoje, né, que os meninos foram em peso, porque é um assunto que é um pouco delicado na engenharia, né, Natália? Graças a Deus, estamos já pitadas com esse assunto. E aqui nós temos uma palestra que foi online. Nós tivemos também a presença das meninas de Itacoatiara. Essa ponte que a gente vem realizando há algum tempo com Itacoatiara, ela vem sendo realizada de forma online, mas de forma alguma diminui a grande contribuição que teve com a nossa palestrante e com a gente, porque mesmo sendo online, essa palestra aqui foi muito emocionante, porque quando a linha do código empodera equidade de gênero no ensino de programação na educação básica. Esse foi o tema. Educação básica. Então, o tema dela falou sobre como ela trazia esse assunto nas escolas para crianças. Imagina, se hoje em dia, né, já tem muitas meninas que vêm tendo contato com tecnologia só na faculdade, imagina o quanto que essa
essa moça, que é a Raíscla Ribeiro, ela é a responsável, coordenadora do projeto, né, nas escolas públicas aqui de Manaus. Então, o quanto que ela não está impactando a vida dessas crianças, né, levando a tecnologia no berço. Elas são bem pequenas e já aprendem, né, essa parte da tecnologia. No caso, eles aprendem Scratch, que é uma linguagem de programação que é uma educação mais de fácil acesso para as crianças, elas vão entendendo. Então, é muito legal isso, né? Outra mulher aqui, protagonista, e às vezes a gente precisa que a gente conheça elas e falem delas, porque muita coisa boa está acontecendo no momento, a gente tem que divulgar isso, né? E as nossas visitas, né? Aqui nós temos algumas fotos de como essas visitas ocorreram, né? A gente também tinha ali outros projetos, no caso aqui temos a Caboclas. A gente também tem a Cunhatã Digital, a gente sempre tem parceria, como eu falei, algumas atividades aqui são fixas, mas a gente está ali, todo momento, a gente está ativa, está sempre ali prontas para participar de alguma atividade, né? E às vezes em parceria com as outras atividades que já existem femininas aqui na universidade. E atualmente a gente vem desenvolvendo uma pesquisa que vai trazer para a gente um cenário de como está a defasagem, né, de ingressantes homens e mulheres aqui na universidade. E a gente já se reuniu em grupo, né, e definiu que o nosso tema vai ser mesmo para falar sobre essa disparidade de gênero, né? E aí a gente vai observar alguns números que vão ser sobre ingressantes, sobre formandos, e a gente vai observar por curso, né? E como a gente precisa ter uma delimitação, porque são muitos dados, a gente escolheu falar sobre alguns cursos aqui da Faculdade de Tecnologia. Então, esses dados que nós estamos ainda filtrando e verificando, fazendo uma análise, são somente de alguns cursos, né? Mas que já vão trazer para a gente alguma informação sobre como é que está o cenário atual, né, pós-pandemia. É por isso que é uma pesquisa que a gente ainda vai finalizar, né? Talvez seja finalizada pelo nosso próximo time, já que são dados que ainda estão sendo fechados, né? Nós estamos no ano 2023, mas ainda cursando o segundo semestre de 2022. Então, como a gente vai pegar esse recorte de tempo de pós-pandemia, esses dados ainda estão sendo estudados e ainda estão sendo fechados, né? Até mesmo no banco de dados ainda está em aberto. Aí, só que a gente trouxe aqui mais ou menos um estudo, né, assim, bem de fácil visualização para verificar como é que vai ser essa pesquisa, né? Futuramente, a gente vai observar o número de ingressantes com o passar dos anos, de cada curso que a Faculdade de Tecnologia, os cursos, na verdade, que são contemplados pelo Super, né? E a gente vai observar como é que está o número de ingressantes, de desistentes também, observar o que está acontecendo com eles, o motivo dessa desistência, né? Se realmente o Covid impactou a entrada das pessoas na universidade, né? Então, a gente vai estudar esse fenômeno e tudo isso com esse recorte de tempo que ainda está em aberto, né? E a gente sempre já falou desde o início, né, que a participação das mulheres nessas áreas ela é menor, menos aqui em design. Aqui nós temos esse gráfico que vocês podem observar que essa linha rosa, ela sempre está ali em cima da linha roxa. Aquela linha roxa lá é o número de ingressantes masculinos, né? Então, vocês podem ver que sempre o design ele vai ter essa maioria. E eu acho que é o design que faz subir esse percentual, né, na área de ciências e da terra, porque é quase igual por conta desse curso de design. Mas a gente também pode observar que alguns cursos teve sim um aumento de ingressantes do sexo feminino e até igualou, como ali em engenharia de produção e eletrotécnica. Mas ainda temos um obstáculo muito grande nesses cursos de engenharia, né, já que a gente viu lá desde o início que os dados são muito ainda discrepantes, né, já que são 20% só de mulheres. E, às vezes, esse percentual, se a gente for a fundo, no caso da engenharia elétrica e eletrônica, é 0%, porque não teve ingressantes femininas naquele período de tempo. Então, essa pesquisa ela vai ser ainda estudada e apresentada futuramente, talvez na próxima Supertech Week, né? Estaremos aqui para ver esse grande feito, para observar de fato, né? O tempo ele tem que o tempo, né? Ele é um fator muito importante para essa pesquisa ser finalizada. E como eu falei, né? O protagonismo feminino nas nossas áreas é o nosso grande boom que a gente vem trazendo, né? Já que a gente busca incentivar a permanência feminina na faculdade, nada mais do que a gente se inspirar em mulheres que são grandes, fortes, lindas, maravilhosas.
A gente deu um upgrade, né, nesse protagonismo que a gente veio compartilhando nas redes sociais. A gente fazia esse card onde a gente mostrava o nome da professora, a área que ela se formou e a área que ela está trabalhando atualmente, né? E agora a gente veio com esse desafio de não somente trazer o card, né, mas como um vídeo. E aí o vídeo ele já requer a participação da professora fisicamente em uma sala, e a gente precisa ter os equipamentos de gravação, né? Então aí já é um desafio para a gente, já que essas mulheres elas são muito ocupadas. Então imagina a gente ter que reuni-las para fazer um vídeo, né? Então a gente está fazendo esse upgrade agora nesse ano, e eu vou mostrar agora para vocês essas mulheres em que a gente teve contato e as mensagens que elas trouxeram para a gente, né? Para a gente agora de fato trazer novamente essas mensagens para quem ainda não ouviu, né? Vamos ouvir agora. Nós vamos começar com a professora Marli. Eu chamo todas de professora, né? E às vezes eu acho que elas estão assim, para mim todas são professoras, né? Mas às vezes a gente vai trazer aqui algumas mulheres que elas estão em outras áreas, né? E por exemplo, a Beatriz, que ela está trabalhando com pesquisa, né? Mas eu acho que ela não está lecionando no momento. Mas para mim tá dando uma palestra, tá dando uma aula, é professora, tá passando uma dica para mim, é minha professora. Primeiramente, gostaria de apresentar a professora Marli Guimarães, bacharel, mestre e doutora em engenharia elétrica. Ela trabalha na área de processamento digital de imagens e inteligência artificial. Então, essa é a mensagem. Somos ainda minoria. As razões são várias e podem ser resumidas no fato de ainda haver na sociedade uma cultura desencoraja. Por outro lado, há em nós mulheres a determinação de sermos o que queremos ser. E por que não sermos mulheres em si? Eu tomei essa decisão há 46 anos, quando ingressei no curso técnico de eletrônica. Então, aqui ela já está trazendo para a gente que tem muita bagagem, né, profissional, muita bagagem técnica. Então, outra forma de a gente também mostrar essas mulheres na nossa universidade é porque elas podem contribuir, sim, com alguma dúvida. Vocês têm uma dúvida sobre essa área dela. Ela já sabe muito mais do que a gente, né, gente? Porque a gente começou agora, 1 ano, 2 anos nessa área, a gente não sabe nada, né, ainda, estamos aprendendo. Mas ela já deixou claro aqui que ela sabe de muito e pode contribuir, sim, né, com nossa aprendizagem. É por isso que a gente gosta de trazer essas mulheres para a gente conhecer e saber onde a gente pode também tirar uma fonte, né, uma fonte de algum conteúdo, alguma dúvida, uma área que você queira trabalhar, você está ainda pensando sobre se é isso que você quer. Então, esse também é uma forma de a gente trazer no Instagram, né? Que é uma rede que qualquer pessoa pode abrir a qualquer momento, né? Pode ver lá o card dela. E ela aí, pra gente, é uma referência nesse assunto. Vou passar a palavra aqui para minha colega para falar sobre essa mulher, que é muito especial para ela, inclusive. A professora Carla Pacheco é uma professora do design. É uma professora que, no design, tem um grande peso, assim, pra gente que é menina, pra gente que é mulher, porque ela é uma inspiração, né? Como todas aqui a gente está trazendo, elas servem de inspiração para qualquer aluno do seu curso, e a professora Carla não é diferente, né? A professora Carla, ela é bacharel, formada em desenho industrial, que é o antigo design aqui da UFAM, né? Tipo, antes de ser design, era desenho industrial. E ela fez a habilitação dela em programa visual, porque antes a gente podia escolher entre design de produto e programação visual. Ela é especialista em marketing. Ela é mestre em ciências florestais e ambientais e doutora em fabricação e gestão de projetos industriais. A sua área de atuação é design em ênfase de comunicação visual, gestão e desenvolvimento de projetos, tecnologia e inovação. E a professora Carla deixou uma grande mensagem, literalmente. Ela fala: quando iniciei meus estudos em design, na época desenho industrial, percebi que se tratava de uma área muito voltada aos homens. Nesse momento específico que ela estava passando, o desenho industrial, ele era realmente, como vários outros cursos aqui da UFAM, voltados para a Zona Franca de Manaus, né? Então a gente tinha naquela época, e hoje a gente ainda tem um pouco, de uma carga de matérias muito voltadas para essas áreas de produto, áreas voltadas para a Zona Franca, para produtos industriais e tudo mais. Então, era claro que nessa época tinha muita a predominância de homens, né? E aí ela fala que em meio ao ambiente acadêmico cercado pelas engenharias e pela tecnologia, via-se poucas mulheres formando-se no curso. Mas desde o primeiro momento em que ela decidiu ser desenhista industrial,
sabia que isso iria requerer dela muito esforço, dedicação e disciplina para que pudesse se tornar uma boa profissional. Hoje, ela fala, aproximadamente 20 anos de atuação nesse campo, percebo o quanto foi importante ter coragem para aceitar os desafios da profissão, desde a academia até o mercado de trabalho, conhecimento para aplicar com sabedoria e criatividade as funções do design e da docência, certeza que é através do estudo que conseguimos crescimento e evolução para alcançarmos grandes conquistas, e convicção de que toda mulher pode sim ter o seu espaço e merecido respeito diante do ofício que decide exercer. Aí ela botou, acreditemos na força da mulher. E o mais legal aqui é porque a gente viu uma evolução do design. O design, como ela falou antes, era um curso com predominância masculina. E hoje não, a gente pode ver que até o número de meninas é maior do que a dos meninos, supera a dos meninos. E a nossa luta aqui é que isso aconteça em outros cursos aqui da UFAM também. Porque é uma luta. O dela passou 28 anos. Pra gente, acho que engenharia elétrica é bem pouco também, né? Tipo, a predominância de meninas. Mas, assim, é uma luta. E as meninas que já estão aqui já estão fazendo história por estarem aqui. Aí vamos passar para outra professora, que é a professora Gabriela de Matos Veronese. Graduação em Engenharia Química e doutorado em Engenharia de Produção. Aí ela até botou ainda em parênteses, eu não quis tirar, porque ela falou, sim, eu pulei o mestrado, eu não sei como, mas eu queria muito perguntar dela como. Ela deixa para as alunas uma mensagem de não ter medo e enfrentar o mundo um passo de cada vez. Tem uma rede de apoio, que é o que a gente tenta construir aqui na universidade, de profissionais que auxiliem quem está entrando na universidade depois de vocês. Juntos nós somos mais fortes. Então, mais uma vez, a gente foca. Eu conversei com uma das professoras semana passada, a professora Flávia, da matemática, e ela falou da importância, né, de você construir uma rede de apoio, e é isso que a gente quer construir aqui com Mulheres em STEAM. A professora Magnólia também é do design. Ela é design de produto, ela só tem a sua atuação em design de produto, biomimética e fashion design. E para ela, ser mulher é sinônimo de multitarefas. Ser profissional em uma área considerada masculina requer um desafio diário e constante. Só uma coisa interessante, que a professora Magnólia, ela fez mestrado em engenharia civil e ela conta uma vez na classe o quanto isso foi difícil para ela. Ser mulher considerada sinônimo de multitarefas, ser profissional em uma área considerada masculina requer um desafio diário e constante. Apesar de sermos minoria nas engenharias, não me sinto sozinha. Tenho grandes amigas e amigos que se tornam meu grande parceiro profissionais. E aí a gente também ressalta da importância dos meninos também serem bons amigos, também criarem uma rede de apoio com as meninas, porque é muito importante para quem está ali lutando todo dia, essa mão amiga ajuda muito. Aí ela fala que na vida profissional, ou melhor, na vida, precisamos humanizar nossos projetos. Eu diria até que é algo intrínseco para o mundo feminino, que também não precisa ser indiferente para o universo masculino. Já que estou falando em humanizar projetos, vamos tentar resumir no idioma do design. Vamos designar, transformar nossos projetos de vida, fundamentando na interface feminina. E aí uma coisa interessante, porque a gente sempre, quando tenta entrar no mundo masculino, quer fazer as coisas quer se tornar um pouco masculina, sabe? Tipo, quer falar dos meninos na linguagem dos meninos. Então, aqui ela fala sobre não perder sua identidade feminina. Você não deixar de gostar de rosa, por exemplo. Não tem nada problema você gostar de rosa. Com algumas meninas, tipo, não gosto de rosa e tudo mais. Às vezes é porque tem medo de se sentir excluída e tudo mais. Então, aqui é você não perder sua identidade como mulher numa área que pode ser predominante masculina. Temos a professora Gleice também, Costa Marques, que ela é bacharel, mestre e doutora em engenharia elétrica. A área de atuação dela é microelétrica, circuitos analógicos. E a mensagem que ela fez foi: as dificuldades, as diversidades estão aí para nos fazer avançar, evoluir, ultrapassar limites. Que graça teria se tudo fosse sempre igual. Mas do mesmo, não se trata de querer ser igual, mas de ser tão capaz quanto independente do gênero. E aqui mais essa mensagem inspiradora para a gente. A gente tem mais a professora Odete. É doutora em informática, tem a sua atuação em engenharia de software.
E a mensagem para alunas é: acredite na ética, no comprometimento, na dedicação e nos seus sonhos. Seja grata pelo que tem e, de alguma maneira, compartilhe com a sociedade seus conhecimentos e experiências. Retribua o que o universo lhe deu e proporcionou. As oportunidades não caem do céu. Elas são construídas por você. Então, seja forte, corajosa e otimista. Não adianta ser uma estrela, você precisa e pode brilhar. Ai, gostei. Muito bom. E aí, a nossa última professora é a professora Giovana. A professora Giovana, que a gente vem trazer ela como um destaque, porque ela é a mais nova integrante da Academia Brasileira de Ciências e também foi reconhecida com a premiação L'Oréal de Mulheres nas Ciências, sendo a primeira da Universidade Federal a receber esse prêmio. Então, no nosso Instagram, a gente conseguiu que a professora Giovana falasse um pouquinho com a gente. Então, ela fez um vídeo e ficou muito legal. Quer terminar? Fica de atividade aí para vocês assistirem o vídeo dela, né? Engajarem com a gente, que isso tudo é muito importante para nossas atividades, né? A gente sempre gosta desse retorno. E só para deixar bem claro, né, que todas essas mulheres, elas foram sugeridas nas nossas rodas, né? Em algum evento que a gente teve, ou às vezes mandaram no e-mail, porque já tinha um pedido, né, no Instagram para que mandassem professoras para que a gente falasse delas e mostrassem elas, né? Algumas aqui nós não tivemos contato pessoal, a gente falou de forma online, né, por meio de e-mail, por conta delas serem muito ocupadas também. E por isso o desafio de agora encontrá-las e fazer o vídeo, né? Agora vai falar um pouquinho mais e essa mensagem agora vai ser através lá do Instagram, né, de um vídeo, vai ser mais fácil agora entendê-las, né, conhecer um pouco delas. Aqui temos o QR Code do nosso grupo no WhatsApp, né, que aqui é exclusivo somente para meninas, que lá também temos uma rede de apoio mesmo, somente feminina, né? Uma ajudando com a outra lá. Às vezes não fica muito movimentado em um período que tem prova, ou às vezes é uma timidez, né? Que a gente também é um obstáculo que a gente também tenta diminuir aqui na faculdade, né? Mas por lá vocês vão saber melhor dos nossos eventos, das atividades que nós estamos desenvolvendo, né? E algumas inscrições que a gente sempre vai divulgar por lá para participar de alguma atividade, né? Que as nossas atividades, elas são assim, são muito divertidas, muito legais. Ela vem mesmo para quebrar esse paradigma de ter sempre em sala de aula, né? Às vezes de uma forma formal. Aqui a gente está sempre divulgando, então é importante estar em contato, né? Deixa eu pegar aquela mensagem lá do nosso grupo. A gente teve uma atividade, inclusive foi aqui nesse auditório do ICOMP, né? Foi uma acolhida com as calouras, em que a gente apresentou o nosso projeto. E a gente, como eu falei, as nossas atividades são bem dinâmicas, né? E a gente pediu para que elas escrevessem algumas coisas que elas sentiram no momento que estavam no evento, né? No final do evento, elas escreveram essa mensagem. E agora nós vamos ler um pouco sobre o que elas sentiram. Era para resumir em uma palavra o sentimento que tiveram em contato na nossa atividade, né? Naquele momento. Olha aqui. Olha essa mensagem. Com essa apresentação, eu me senti inspirada e motivada para participar do projeto. Sempre nós vamos apresentar assim, um slide bem dinâmico, a gente se sente confortável e não fica assim com tédio, né? Digamos em poucas palavras. Essa daqui, ela de fato elogiou o slide. Olha que incrível. Mas as outras mensagens, incentivo, acolhimento, resiliência, empatia, revigorante, companheirismo, amizade, representatividade, luta, orgulho. Ai, eu tô com saudade já. Gente, meu Deus, sou muito emotiva com esse projeto. E eu acho que isso que a gente vem trazendo na nossa universidade, né? Todas as nossas atividades, tudo que a gente vem buscando, esse trabalho. Gente, é um trabalho que a gente tem, tudo que a gente vem pensando com a nossa coordenadora, Inês, a gente tem muito. A gente tem que se sentar e discutir, tem muito trabalho mesmo envolvido. Às vezes parece que a gente só veio e uma coisa simples porque é legal. Não, é muito trabalhoso, a gente tem que sentar. As nossas reuniões, a professora sempre desafia a gente com uma pergunta. Tem um Dia das Mulheres na Ciência. O que vocês vão fazer para falar sobre esse dia? 2 segundos para a gente pensar em uma atividade, um projeto para realizar, e eu acho que isso vai ser importante futuramente na área profissional, em uma reunião numa empresa, né? Vamos lá, agora a gente vai ter essa cognição de responder rápido. E no final da reunião, a gente tem uma super atividade para realizar, cada uma vai falando sobre um tópico, a gente vai desenvolvendo uma ideia. No final, a gente tem
um grande projeto para organizar, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas companheiras, né? Essa moça aqui, a Ruth, ela sempre desenvolveu atividades artísticas, né? Por isso que a gente tem um A de artes, né? Esse acrônimo de STEAM. E eu admiro muito, sou inspirada nela, porque ela tem muita criatividade, cores, sabe? Tudo que a gente vê assim, a gente olha do que ela faz. Se vocês forem fazer algo de um assunto, vocês vão achar legal. Mas quando vocês forem ver o dela, a gente vai achar que o nosso não vale nada. O dela é incrível. Então, eu gostaria de parabenizar por esse ano ela ter sido tão criativa e sempre pronta para fazer uma grande arte para a gente, né? E gostaria também de agradecer a nossa colega Natália, né, que ela sempre estava pronta também para ajudar a gente nas nossas atividades. Eu estou falando de uma por uma porque eu vou sentir muita saudade delas, né? A gente estava sempre juntas nesse ano, mas a gente sabe que a gente vai participar de outros projetos e a gente vai perder esse vínculo todo dia ali conversando. Então é por isso que eu estou aqui falando também de você, Natália. Eu vou sentir saudades de estar ali sempre com você. Vamos lá fazer esse negócio acontecer, que a gente tem que sempre dar suporte uma com a outra, né? Às vezes tem uma prova que a outra vai fazer, então a gente troca de atividade naquele período. É o que eu gostaria de falar para as meninas, a gente até citou, né, no último encontro. Ter essa parceria com vocês mesmas no projeto, né? Porque esse projeto aqui é muito importante e tem muita tarefa, né? São apenas 5 bolsistas, então a gente tem que fazer, às vezes, muitas atividades, né, com poucas pessoas, até aí se torna um trabalho gigantesco. E o professor Inês, né, que também está aqui presente, gostaria de parabenizar, né, e dizer que eu admiro muito a senhora, além de ser professora, pesquisadora, psicóloga da gente. Acho que a sala dela deveria estar escrito terapia. E eu gostaria muito de dizer que eu vou sentir muita falta da senhora no meu dia a dia também, né? E que eu admiro muito a senhora pelo fato de ser mãe, esposa, professora de matemática, na parte da exata, que é uma parte complicada. E eu vou sentir muito saudade desse grupo, né? E nada mais do que pedir para as meninas continuarem desenvolvendo, né? E criar muitas mais atividades legais para a gente se juntar aqui, tomar nosso cafezinho. E é isso, eu me despeço, né, desse projeto. Vou sentir muito saudade, mas vou para o próximo e a gente se encontra, né, voluntariamente. E é isso, eu vou passar a palavra agora para minha amiga Ruth, para dar o adeus dela também. Como a Ariel falou, foi um ano meio desafiador, porque a gente estava saindo do online, indo para o presencial. Foi um ano também que a gente teve que ter muita paciência, resiliência, porque nem sempre a gente conseguia um grande número de meninas participando. Às vezes a gente teve reunião com 13 meninas, tinha vezes reunião com 30. Então, tipo, às vezes a gente ficava, poxa, me preparei a semana todinha, só veio 3 meninas. Poxa, preparei a semana todinha, só veio uma pessoa. E então, era difícil, é uma constante luta. Mas assim, a gente sabe que quando a gente tem propósito, tudo fica melhor. Quando você acredita no que você está fazendo, você tem propósito naquilo, não importa a quantidade de pessoas que assistiu a sua palestra, a quantidade de pessoas que veio, mas você sabe que você conseguiu atingir uma pessoa, aquilo valeu a pena. Então, eu me sinto muito realizada nesse projeto. Eu conheci e tenho ainda conhecido muita gente interessante, professores que eu nunca teria contato se eu não estivesse nesse projeto. Feito coisas que eu nunca teria feito, ter tido a oportunidade de visitar uma escola, de ver como realmente as crianças elas estão assim com muita vontade de aprender sobre tecnologia, e aí você vê, poxa, tem tanta gente na universidade, né, que sabe muito, por que a gente não faz um projeto e leva? E aí quando a gente olha, tem mulheres na universidade fazendo isso, tem mulheres propiciando essas ações, né? E aí fica nosso convite aqui para vocês se chegarem mais à nossa task, mas também se chegarem aos projetos que a gente tem aqui na universidade, porque não importa se você é mulher, se você é homem, você consegue sim tocar vidas, você consegue transformar, às vezes, você nem imagina que você pode estar ajudando uma criança a se desenvolver no mundo da tecnologia com uma tarde sua que você tinha livre. É muito recompensador, é muito bom. Eu tenho muito a agradecer pela professora Inês, pela paciência, às vezes a gente ficava... Ela falava, gente, para amanhã, e a gente, professora, para sexta, por favor.
Porque às vezes era muito, assim, a universidade, ela suga muita gente, né? Mas, assim, é sempre bom ter pessoas que entendem o seu lado, que estejam te apoiando. As meninas foram assim, eu passei momentos difíceis com a saúde da minha mãe, a Ariel também, a Natália também. Então, a gente percebe mais ainda a importância de criar laços, né? A importância de ter realmente como posso dizer, uma equipe, mas mais do que uma equipe, uma família que fora da sua casa que te acolha. Porque você consegue conversar, você consegue desabafar. E às vezes é só isso que você precisa. Você não precisa de uma solução, você só quer falar. Então, esse é o momento, esse é o espaço para isso. A Tesc está esperando vocês, para a gente também criar essa relação com vocês. E é isso, meninas. Muito obrigada a todos que vieram. Até a próxima. Até a próxima. As meninas já estão ali. Já temos várias meninas da nossa Tesc aqui, da próxima Tesc. A gente vai sentir muita saudade. Mas a gente acredita que elas vão continuar um ótimo trabalho. É isso, gente. Muito obrigada. Adeus. Até a próxima. Alguém tem alguma pergunta? A gente saiu do... Oi. Pessoal, recentemente eu tenho uma filha de 4 anos, né? Eu olho toda hora para ela e fico até tremendo falar. E eu vejo que ela vai ter mais dificuldade na vida dela, né? Por essa sociedade ter colocar limite nas mulheres, né? E eu olho para minha filha e ela faz tudo que o menino faz, né? E para mim ela não vai ter limite. Eu vou ensinar para ela que ela não vai ter limite. E aí eu queria pedir para todas as mulheres aqui presentes ficarem em pé e os homens derem uma salva de palmas para todas as mulheres aqui presentes. Todos. Vocês são importantes, sim, para a vida da gente. Sem vocês, nós não somos nada. Obrigado. Parabéns pelas atividades, tudo que vocês fizeram nesse tempo aí, né? Pela proposta, né? Dessa task, que ela é bem interessante, né? E eu teria uma pergunta, não sei o quanto vocês conseguiriam responder, tipo, o que é que vocês veem, por exemplo, de diferente de vocês que estão aqui em STEM, tá? Das mulheres que não vêm para cá. Vocês, principalmente, tipo, vocês que estão há alguns anos aqui na universidade, por exemplo, vê uma diferença das colegas meninas lá do ensino médio e das daqui? O que está de diferente em vocês? Vocês identificam algo assim ou não? Oi, a gente se sente um pouco sozinha, principalmente porque quando a gente tá lá no ensino médio, né? A gente tá com outras meninas, né? No ensino básico normal, então a gente sempre tem colegas, tem o nosso grupinho. Mas quando a gente vem aqui para a universidade, nós não temos isso. Inclusive, por ser uma universidade que é muito espaçosa, né? Então não tem como a gente estar sempre uma perto da outra, né? E principalmente porque na faculdade a gente está numa fase adulta, então cada uma tem uma atividade, às vezes até fora da universidade, né? Tanto familiar quanto profissional. E em relação com as outras áreas, eles têm isso, né? Porque a participação feminina é muito maior. Então elas não se sentem tão sozinhas. Óbvio que cada caso é um caso, né? Mas eu observo isso. E eu já vim de uma escola técnica onde majoritariamente era masculina e se formou apenas 5 meninas e o restante dos 30 eram os meninos, né? Então a gente via que eles sempre estavam jogando bola, eles tinham como formar um time, estavam se reunindo para jogar videogame, estavam saindo para ir para casa de um do outro, se reunindo no cinema. E isso não dá para fazer com 5 meninas, às vezes, um time. Às vezes, das 5, 4, o pai não deixa, né? Então,
tem também a violência nas ruas, a gente não se sente segura de estar saindo, se reunindo. Então, se tivermos 100, 50 talvez consigam, né, se reunir, porque a gente sabe que nem todo mundo está disponível o tempo todo. Mas se nós tivermos 5, se as 5 ficarem ocupadas e indisponíveis, não tiverem oportunidade de se encontrar, não vai ter como se encontrar, não vai ter como criar laços, se ajudar, compartilhar experiências. Então fica aí essa grande lacuna, né, nas nossas vidas. Mas com a proposta do projeto, a gente consegue agora diminuir essa lacuna e futuramente, talvez, extingui-la, né? Porque esse é o propósito de cada uma de nós. Melhorar o mundo para o futuro. Outra coisa que eu achei interessante da sua pergunta é que você fala qual é a diferença da gente que conseguiu chegar aqui num curso STEAM, né? Para as outras meninas que não conseguiram. Muitas vezes é a falta de representatividade, né? Muitas vezes as meninas do ensino médio, as meninas do fundamental, elas olham e não se veem em um curso de engenharia. É muito forte o discurso que menina ela é ruim em matemática. Eu não sei de onde veio isso, porque nas escolas a gente sempre vê que as meninas se saem muito bem em matemática. Mas às vezes é um discurso que já está na sociedade que fala para as meninas que elas não são em matemática, que as áreas de engenharia, de tecnologia não são áreas para elas. E isso acaba assustando elas. E em uma das pesquisas que eu fiz, pessoal, assim, minha, eu estava vendo por que isso, né? E aí isso vem de um fator até histórico, porque quando as meninas começaram a ingressar nas áreas, na graduação, serem permitidas, né? Porque tinha até isso, antes as meninas não podiam fazer faculdade. Quando elas começaram, não eram qualquer curso. Eram cursos voltados para educação, para cuidados. Não eram cursos voltados assim para uma área mais tecnológica. Isso veio depois de muita luta, né? Então a gente percebe que é um fator histórico também e também é uma reprodução de um discurso da sociedade que ele limita as meninas. Então a nossa tese que hoje ela está aqui na universidade, mas eu vejo que tem muitos projetos como o Caboclas, como o Cunhantã Digital, que estão tentando levar isso para as meninas, falando, nossa, não é tedioso, é muito legal e vocês conseguem fazer isso. Então, às vezes, as meninas não se veem numa área STEAM, mas porque elas não se sentem representadas naquelas áreas. E aí a gente bate sempre na tecla da representatividade. No quão importante é você como pai, você como irmão, falar para sua irmã, para sua prima, para sua filha, que elas podem sim fazer uma área tecnológica, que não é uma coisa fora do mundo dela, que ela pode sim, sei lá, fazer coisas incríveis fora das áreas que geralmente são áreas femininas, como educação e saúde, né? Que seriam também. Isso. Todas as outras que não são STEAM, basicamente, é o que o pessoal fala que é feminina, né? Mas, assim, eu vejo que a importância da comunicação nesse momento também, né? A gente vê o papel pessoal do jornalismo, que trouxe muita gente aí de escolas, e eu achei incrível, porque primeiro eu achava que ia ser só o pessoal da própria universidade, quando eu vi aquela multidão de meninos e meninas, assim, e eles super aproveitando, super animados, eu fiquei, nossa, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está lutando, é para isso que a gente está fazendo ciência, né? Está fazendo história aqui. É isso. Mais alguma pergunta? Primeiro, parabenizar o trabalho de vocês, das bolsistas, da professora Inês, da professora Fabíola também. É muito legal assim, assistir, ver as coisas, fico emocionada mesmo. Fabíola, não chora. Na verdade, a minha pergunta
A gente sabe que o recorte é de gênero, que é o trabalho de Mulheres em Estima, até pelo nome, é gênero. Mas a gente também sabe que a gente tem outras minorias e a gente tem outras situações dentro da universidade, a própria questão de raça, a própria questão de pessoas LGBTQIA+. E aí eu queria saber se vocês chegaram a fazer alguma atividade nesse sentido também, ou se vocês pensaram assim na necessidade de também abordar esses temas, ou dentro do recorte de gênero, ou até para além do recorte de gênero. A gente pensou, sim. Uma das atividades que a gente fez, que eu me lembro muito bem agora, que até teve um impacto, que eu vi uma pessoa comentando, né? É que a gente sempre faz a newsletter, né? E aí teve uma que estava até no nosso slide, que era sobre a representatividade dessas pessoas nas áreas em STEAM focadas nos jogos digitais. E aí um dos meus colegas recebeu essa newsletter, porque eu inscrevi todos os meus amigos, assim, vamos lá, todo mundo vai receber isso. E ele falou de como... porque a gente falava um pouco da situação de como era ser, porque assim como mulheres são minorias, eles também são minorias e sofrem também, às vezes até em um grau um pouco mais elevado, porque há um preconceito muito maior, né? A gente vê isso, tipo, na violência mais descarada ainda, né? Porque acontece com as mulheres, que as mulheres, o pessoal ainda tenta esconder, né? Mas com eles, assim, é um absurdo, que a gente já presenciou várias situações. E ele falando para mim de que ele não se via, né, tipo, na área tecnológica, porque justamente era uma área que ele via que tinha muito mais preconceito. Ele tinha medo de entrar num estúdio, porque estúdios de computação gráfica para jogos aqui, pelo menos em Manaus, que a gente já conhece, são pequenos, né? E tem uma grande predominância masculina, e ele se sentia meio constrangido. Mas quando a gente trouxe a newsletter, a gente trouxe alguns exemplos de pessoas que estavam fazendo a diferença naquela área, e naquela área bem específica, que era de jogos, mas pode ser qualquer área. E ele falou que se sentiu inspirado com aquilo. Então, foi uma das pautas que eu lembro, assim, porque eu tive um testemunho sobre aquilo, mas a gente tem comentado até mais em fazer mais coisas sobre isso. A gente chama essas pessoas também para participar das Sextando, que aí seria mais mulheres, mas a gente chama também, eu pelo menos chamo. Sempre a gente tenta chamar o máximo de pessoas que a gente consegue, porque a gente vê a necessidade, né? A gente vê que, às vezes, para algumas pessoas, o pessoal, por que mulheres em STEAM e tá? Os meninos da elétrica sempre bagunçam muito, né? A gente também quer participar e tudo mais, porque só vocês. Mas é um espaço porque a gente realmente consegue se abrir e a gente consegue se identificar com o outro, e aí essa identificação, ela gera uma luta, né? Então, eu lembro desse caso específico da newsletter que impactou uma pessoa, como eu falei, quando a gente impactou uma pessoa, já tipo assim, a gente já ganhou a vida por causa daquilo. Mas eu não sei se tu lembra de alguma outra específica. A gente fez oficina de gênero, né? A gente está sempre tentando estudar, porque é uma responsabilidade nossa, né? Como cidadãos, a gente tem que sempre se atualizar. Tivemos oficinas, essa oficina foram várias sexta-feiras, inclusive, né? Sempre tinha uma pauta diferente, um tema diferente, atividades. Tinha até atividade em casa, né? Pra gente realizar. Então foi meio natural, né? Inclusive, a gente teve uma atividade online com o pessoal de Taquatiara, em falar de minorias, a gente percebe que a minoria também, ela está presente no indicador indígena, né? A gente pode ver que aí... Nossa, então pra gente foi muito natural a gente entender que tudo isso é uma necessidade, né? Todos esses indicadores, eles precisam serem trabalhados. Inclusive, eu acho que a professora também estava presente. Foi muito emocionante ver o relato, né, de uma menina que veio do interior. Ela veio de Nova... Eu nunca vou esquecer. Ela veio de Novo Airão. Ela foi lá para Taquatiara para estudar e ela não tinha computador, não tinha essa... Ela falou do cotidiano dela, né, de lá não ter nada, não tinha nada lá, e a família dela era, basicamente, as mulheres eram só donas de casa, e ela se viu na obrigação de sair de lá para não se tornar dona de casa. Ela sentiu essa necessidade de sair, né, do interior para estudar, só que ela teve esse obstáculo, né, porque ela não tinha ainda
contato com o computador, que é uma coisa que hoje aqui, por exemplo, eu tenho um irmãozinho, criancinha, ele já mexe em tudo, já liga, já desliga, já mexe, já constrói as coisas. Ele participa de um projeto, né, educacional para crianças. Então, a gente sempre vem com essa ideia, né, de o que a gente pode fazer no interior. A gente quer muito, eu já te falei para a professora várias vezes, temos que ir lá no ICET, ver de perto essa realidade, porque a gente vê essa realidade nos encontros virtuais e a gente precisa também continuar esses projetos, né, para a comunidade ribeirinha, porque eles também precisam ter esse poder de escolha, né, e não ficar batendo na trave, se decepcionando. Que o relato da moça foi muito tocante, falando, né, do quanto que ela queria desistir, e teve que se esforçar assim 10 vezes mais do que qualquer outro aluno do curso dela, e era engenharia de software, inclusive, né? E aí ela falando que ela não quer que as pessoas lá do interior que ela veio passem por isso que ela passou, e por isso ela colou grau esse ano e vai voltar com um projeto para lá, para melhorar a realidade de outras meninas. E nisso a gente falando, porque o tema desse encontro era justamente sobre isso, né? Levar a tecnologia para crianças, para que elas não passem esse sufoco que as pessoas passam, né? A gente tem nosso estado é enorme, a gente vê que está concentrado a maioria da informação aqui em Manaus, mas e o resto do estado todo, né? É enorme e não tem acesso, não tem internet, não tem computador, não tem nada de eletrônico que possa facilitar o acesso à informação para estudar, para profissionalizar, porque também tem pessoas lá que querem ser doutores em alguma área, né? Querem ser referência em alguma área de estudo. Então, a gente tratou naturalmente esses assuntos, né, das minorias, e a gente sempre tem esse desafio de vamos criar uma atividade, uma newsletter, um encontro, e a gente vai conversando um com o outro, né, e vendo que as nossas dores também, elas são muito maiores com as minorias, né? As dores deles, às vezes, ultrapassam. E é nesse momento que a gente se acolhe, se ajuda, para que a gente permaneça na universidade, que é o ponto forte, né, do nosso projeto, é a permanência. Quanto mais pessoas formadas, a gente no futuro não vai ser mais minoria, né? Esses dados vão aumentar, esses indicadores vão subir. E é essa a nossa missão. E é isso. Mais alguma pergunta? Pode. Boa tarde já, né? Eu não sei, ninguém almoçou, então ainda é bom dia, né? Então, antes de mais nada, parabéns aí pelo trabalho. Parabenizar a professora Tanara e todo mundo da coordenação, a professora Inês, Fabiola, a professora Odete,